Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais uma vez estamos passando por aqui, por este meio de comunicação, para levar você, a sua família, para levar até os seus corações a palavra de Deus, a palavra meditada. Neste domingo nós temos a palavra de Deus registrada no capítulo 11 do Evangelho de João. Estamos celebrando o 5º domingo do tempo de Quaresma. Já estamos chegando no fim do nosso percurso de preparação para a grande Semana Santa. Próximo domingo, dia 5 de abril, vamos dar início à grande Semana Santa, a Semana das Semanas. Quem não se preparou, quem ainda está nesse percurso, quem está ouvindo talvez pela primeira vez este áudio, está passando pela primeira vez no YouTube, está tendo um contato com este vídeo, com esta palavra meditada, com esta pregação, pense um pouco sobre a sua vida espiritual, pense um pouco sobre o seu caminho de fé. A palavra de Deus, em João capítulo 11, diz assim: naquele tempo, as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com o pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta é uma belíssima mensagem para cada um de nós. Todos os domingos a igreja, sabiamente, nos transmite, nos propõe a palavra de Deus, rica de uma mensagem que pode transformar a nossa vida. Todo leitor atento, todo participante, todo ouvinte com o coração aberto a Deus, quando escuta a sua palavra anunciada, proclamada,
tem a possibilidade de ser transformado. A única palavra que ainda hoje tem esse poder, essa força de transformar o homem. Porque ela alcança aquilo que as outras palavras não podem alcançar. E ela tem um poder que as outras palavras não têm, de transformar as nossas vidas. Esse encontro que Jesus faz hoje, esse encontro dentro de um contexto dramático, um contexto de morte, um contexto de choro, um contexto de dor, de decepção, de porquês, de dúvidas. O evangelho de hoje é um evangelho muito cheio de humanidade. É um encontro, de fato, entre o divino e o sagrado. É tão humano ver Jesus chorando. São poucas vezes, se não a única vez, que o evangelista registra, é uma das fotos raras. Eu já disse para vocês que diversas são as fotos que os evangelistas registraram. Eles não registraram tudo de Jesus. João vai dizer, se eu tivesse que escrever tudo aquilo que Jesus fez, realizou, os livros não bastariam na terra. Seria muita coisa. Então foram momentos, foram fatos, foram eventos, mas aquele que ele registrou é o suficiente para o nosso crer, para a nossa salvação. Essa foto de hoje ela é ímpar. Jesus que chora a perda de um amigo, aquele que ele ama. Esses 3 personagens é muito importante para nós, para entendermos a mensagem narrativa que está atrás do texto, que o autor joanino quer passar para nós. Marta, Maria, Lázaro, Jesus, os judeus. É bom quando você vai meditar a palavra de Deus dentro do texto, não olhar só o contexto, mas ficar atento aos personagens, às figuras que compõem a narração. Todas elas são colocadas ali para nos transmitir uma mensagem. Não são colocadas a acaso, simplesmente fruto de uma fantasia teológica ou narrativa. São muito bem escolhidas, são inspiradas. A palavra de Deus é palavra inspirada. Tem a técnica da literatura, da arte de narrar, da poesia, do escrever, mas tem, sobretudo, a inspiração divina. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele se encontra distante desta família que ele ama tanto. Ele não estava naquela família. Ele foi avisado. Um mensageiro teve que alcançá-lo. Teve que ir até ele, mandado das 2 irmãs, Marta e Maria, para avisar. Quando Jesus sabe dessa triste notícia de que a pessoa que ele ama, os seus amigos, o seu amigo, está doente, Jesus não vem de imediato a encontrá-lo, a vê-lo. E isso nos soa de maneira um pouco estranha, que Jesus não venha de imediato. Humanamente falando, nós pensamos, é um amigo e que, portanto, vai salvá-lo de imediato. É um amigo que ele ama tanto, então ele vai de imediato. Mas Jesus não vem, ele faz de propósito. Fica mais 2 dias além do Jordão, na Transjordânia, fica mais 2 dias. E no 3º dia o seu amigo morre. E naquele dia ele diz uma palavra que nos deixa ainda mais perplexo diante do comportamento de Jesus. Um sentimento de alegria lhe envolve diante da morte, da dor humana, da perda. Tu vê também um Jesus que se alegra e um Jesus que chora. Onde é que está essas 2 posições, esses 2 comportamentos de Jesus? Como entender esses 2 sentimentos de alegria e choro? Jesus se alegrou não pela morte de Lázaro, mas ele disse, me alegro porque vocês não estavam lá, falando aos discípulos, porque vocês não estavam lá, porque agora vocês vão experimentar a glória de Deus. Essa doença não leva à morte,
Mas o que vai acontecer? Vai acontecer para a manifestação da glória de Deus. Assim como Deus mostrou a sua manifestação naquele poço junto com aquela mulher, cheia de problemas, cheia de pecado, uma mulher destruída pelos seus próprios atos. Assim como Ele mostrou e revelou a sua potência, a sua glória, na beira daquela piscina, conversando e dando à vista aquele cego nato. 30 e poucos anos, 38 anos cego. Mas foi na sua dor, foi na sua doença, foi no seu limite que aquele homem experimentou a potência de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus encontrou lugar na doença daquele homem. A glória de Deus encontrou lugar no pecado, na vida pecaminosa da samaritana. E hoje a glória de Deus encontra lugar novamente em um dos contextos mais terríveis, mais dramático, mais doloroso que um humano possa passar, que é a morte. Jesus se alegra porque naquele contexto, mesmo que seja de dor, de sofrimento, os seus discípulos iam ter uma grande possibilidade de experimentar a graça de Deus, a potência de Deus. E aí convida, e eles reclamam, e eles acusam Jesus, criticam até, dizem, mas como? Poucos dias tu estava lá e eles queriam te matar, como é que tu vai querer tornar de novo para esse pessoal, para essa pessoa, para essas pessoas, para essa cidade, onde tu corre o risco de morrer? E Jesus faz uma pergunta muito inteligente. Jesus disse, o dia não tem 12 horas? E durante o dia não tem a luz que ilumina? Quem caminha durante o dia não tropeça, porque tem a luz que ilumina. Agora, quem caminha de noite pode tropeçar, porque falta a luz. Jesus está dizendo, mesmo que tenha um perigo, mesmo que tenha o risco, e esse risco ele é sempre real, ele é verdadeiro, nós corremos o risco todos os dias de tropeçar, de cair, de morrer. Mas o importante de tudo isso é caminhar durante o dia, é caminhar na luz. E Jesus tinha essa certeza, a certeza do risco, mas a certeza de que ele estava caminhando na luz, porque nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, o nosso Deus, aquele que o enviou, é fidedigno e vai iluminar seus passos. E Jesus chama os discípulos e diz, vamos acordá-lo. E eles entenderam, mas se ele está dormindo, então ele está bem, ele vai ficar bom, se está dormindo está ótimo. Mas ele não estava entendendo que Jesus estava falando com eufemismo, com essa figura, de maneira figurada. E daí Jesus diz a palavra de Deus que ele daí abriu a palavra e falou abertamente, não, Lázaro morreu. Porque na cultura judaica se pensava de fato a morte como um sono. E seria interessante pensar a morte como um sono, onde Deus vem só nos acordar. Não é um ato definitivo, mas Ele nos acorda para a vida eterna. Ainda hoje, o próprio cemitério, a palavra cemitério, ela nasce exatamente dessa concepção de estar dormindo. De estar dormindo. Né? Mas nós precisamos ser acordados por Deus. Eu vou acordá-lo. E daí Jesus se aproxima, vai até a cidade de Betânia, e quando chega ele não entra na casa de Marta e de Maria, ele fica à beira do vilarejo, e dali alguém comunicou a Marta, e Marta vem conversar com Jesus. E ali nós temos esses diálogos, Marta, Maria, e depois a última cena, que é aquela da ressurreição de Lázaro. Mas antes de acontecer a cena da ressurreição de Lázaro, tem essa conversa, e é bom que você, escutador, você leitor, você meditador da palavra, colha particulares, detalhes dessa conversa entre Jesus e essas duas mulheres e por fim a última cena. Jesus e Marta. Quem não conhece Marta? Quem não conhece Maria? Né? É uma família muito cara a Jesus. Jesus entrava e saía nessa casa com uma certa facilidade. Ele tinha estadia, ele ficava, ele gostava de estar. Conhecia muito bem. Jesus ama a todos, mas aquela casa representa, não representa só a família de Lázaro, Maria e de Marta em Betânia.
representa a igreja. Aquela casa, aquela família representa a humanidade, representa o cristianismo, com as suas diversas faces, com as suas diversas dificuldades. Cada uma dessas figuras representa os nossos limites e as nossas virtudes. Marta representa sempre essa figura do humano que tem dificuldade em acreditar. Lázaro, a vida, aquele que volta para a vida em Cristo Jesus. O limite também, aquele que experimentou a morte. Do outro lado temos também Maria, aquela que sempre foi capaz de ficar aos pés de Jesus, de lavar os seus pés, de sentar aos pés de Jesus, de se prostrar, de ajoelhar. O homem religioso, o homem que acredita, o homem que tem fé. É a nossa humanidade inteira ali. E Jesus ama, não ama só Lázaro, Jesus ama a humanidade, Jesus ama a igreja, Jesus ama os seus filhos. E quando Marta começa a conversar com ele, você vê que do discurso, do diálogo com ele, você vê que sai de maneira muito forte, expressiva, a dificuldade de Marta. Diz, mas se tu tivesse estado aqui, ele não teria morrido. A presença de Jesus traz vida, meu irmão. Se tu tivesse estado aqui, não teria morrido. É verdade, a presença de Cristo traz vida. Assim como ele vai provar. Eu estou aqui e vou provar para você que tem vida novamente. Será que isso não nos leva a pensar um pouco, até no nosso mundo, com tantos sinais de morte? Será que os sinais de morte na nossa vida também não é isso, a ausência de Deus? O mundo vai definhando cada dia mais, exatamente porque a humanidade volta as costas para Ele. Porque cada dia que se passa, nós chutamos Deus da nossa vida. Nós chutamos Deus da nossa vida, nós excluímos Deus da nossa vida, com palavras, com ações, com ausência, com a indiferença. Hoje todo mundo clamando, eu quero missa, eu quero ir para missa, eu quero ir para um momento de oração e não posso. Mas dias atrás as igrejas todas estavam abertas, meu irmão, minha irmã. E quantas pessoas passavam e ignoravam? Quantas? Quantas pessoas, talvez até você mesmo que está ouvindo esse vídeo, que está ouvindo esse áudio, está escutando esse vídeo no YouTube, até você mesmo. De repente, quantas possibilidades você teve de estar num momento de oração, numa santa missa, num encontro real com Cristo, mas por motivos às vezes banais, você deixou de ir. Meu irmão, minha irmã, é tempo de voltarmos a Deus de maneira sincera e fiel. E Marta fica dizendo, se tu tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Só que Jesus leva Marta a pensar a uma morte que vai além do biológico. Quando Jesus age, nós percebemos hoje que ele não está preocupado simplesmente em salvar o homem da vida da morte biológica. Essa vai acontecer, ou mais cedo ou mais tarde, a morte biológica ela nos alcança, por um motivo ou outro. Jesus pode salvar, pode te curar de uma doença, pode te curar de um mal que está te envolvendo, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. Jesus trouxe Lázaro de novo, ressuscitou para mostrar que ele tem esse poder, mas Lázaro ele voltou a falecer, voltou a morrer. Agora tem uma vida que é para sempre. E é aqui que Jesus quer levar Marta, quer levar Maria, quer levar Lázaro, quer levar todos nós. Que é essa vida espiritual. Essa sim, Jesus diz, essa nós temos que ter medo. Medo de morrer, nós temos que ter medo de que o mal nos mate, né? Que o pecado venha matar a nossa alma, o nosso espírito. Não ter medo só do vírus, não ter medo só da doença que mata o corpo, mas ter medo daquele que pode matar a tua alma, que pode matar o teu espírito, que pode te levar para o inferno. Esse sim tu tem que ter medo. E daí nós precisamos buscar essa ajuda. Essa ajuda é em Cristo Jesus. É fazer que nem fez Maria. Quando ela chegou, ela saiu, Marta depois terminou de conversar com Jesus, foi lá onde ela estava, lá chorando, curvada, inclinada em cima da sua dor, junto com os outros que tentavam consolar, né, os judeus que tentavam consolar, e fala baixinho para Maria, olha, o mestre está ali, está querendo conversar contigo. Ela não pensou duas vezes, se levantou de imediato, correu, prostou-se, reconheceu. Naquele momento, Jesus fez com Maria o que não fez com Marta. Em nenhum momento Jesus ele chorou enquanto conversava com Marta. Mas quando conversou com Maria, Jesus se comoveu por dentro.
se encheu de compaixão. E quando ela chorava, Jesus também chorou. Agora é interessante, meu irmão, minha irmã, você notar esses choros. Quanta tristeza, quanto choro. Mas tem uma diferença que somente no original, no grego, nós podemos conseguir, só podemos fazer essa diferença. Diferença de conceito, mas diferente, enorme também do ponto de vista teológico. Quando o evangelista apresenta Maria e Marta chorando, ele usa o verbo klein. Em grego é klein. E significa um choro, é um choro desesperado. É um choro descontrolado. É um choro sem esperança. É um choro revestido de medo, de pavor, de que tudo acabou, de que nada mais volta a ser como era antes, que não tem retorno. Isso te destrói dentro, te faz arrancar os cabelos, te faz gritar fortemente, te faz ficar aborrecido, enfesado, revoltado. E se faz questionar por quê? Por que tu não estava aqui? Por que tu... Às vezes a gente grita, quantas mães eu acompanhando às vezes diz: por que, Senhor, tu tirastes o meu filho? Por que, Senhor, tu não interviu? Por que, Senhor, tu levaste tão jovem? Por que, Senhor, tu não interviu no momento justo? Por quê? Por quê? Por quê? Eram essas perguntas de Marta. Ali dentro tá todos os nossos porquês. Por que tu não estava aqui? Por que tu não veio na hora que eu te avisei? Por que tu não veio na hora que você ficou sabendo da mensagem? Por quê? Por que tu deixaste isso acontecer? Por quê? É um choro que não vê esperança, mas que vê só revolta. Mas o choro de Jesus é um choro diferente. Edakruzen, em grego, não é um choro desesperado. Significa, literalmente, ele não conseguiu conter as lágrimas. Não gritava, não esperneava, não reclamava, não julgava, não acusava ninguém. Simplesmente no silêncio, em um certo momento, as lágrimas começam a cair. Por quê? Porque o choro de Jesus é um choro revestido também de certeza. De certeza que a morte não é a última palavra sobre Lázaro. E de fato, logo em seguida, ele se levanta e diz: aonde vocês colocaram? Vamos lá. Se aproxima e Jesus pede para tirar a pedra. Tira a pedra. Jesus não tira, ele pede para tirar. Tirem a pedra. Quando tiraram a pedra, Jesus grita forte. Grita forte com uma frase também muito significativa. Elezar duro axou. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Esse é o convite, meu irmão, minha irmã, não só para Lázaro, mas para todos aqueles que estão fazendo a experiência da morte. A morte, sobretudo a morte espiritual. Não só a morte biológica, mas sobretudo a morte espiritual. Quantos de nós estamos mortos, estamos fechados dentro dos nossos túmulos? Quantas de nós estamos precisando que essa pedra seja retirada? E aqui é o trabalho da igreja, é o trabalho do missionário, é o trabalho de todos nós, de todo batizado. Ajudar a tirar aquelas pedras que estão fazendo um muro para outras pessoas, que estão se tornando túmulo. E essa parede, essa pedra pode ser o nosso egoísmo, pode ser os nossos pecados, os nossos vícios, que estão fazendo para nós o nosso túmulo. E hoje Jesus diz: vem para fora. Quantos de nós queremos sair e não conseguimos? Precisamos de alguém que tire, que nos ajude a tirar essa pedra que está fechando a minha vida. Pense você, meu irmão, minha irmã, qual é a pedra que hoje está constituindo o teu túmulo? Qual é a pedra que precisa ser tirada? E peça a Deus que envie os seus anjos, que envie os seus missionários, que envie os seus anunciadores, para te dar a força necessária para você também poder sair desse túmulo e viver definitivamente em Cristo Jesus. Porque essa é a ressurreição. Existe a ressurreição última, a ressurreição escatológica,
é presente no Evangelho, nos textos sagrados, mas nós precisamos também de uma ressurreição cotidiana, ordinária, todos os dias. Veja qual é a situação, o momento de que é que você hoje, qual é a ressurreição que você está precisando hoje. Nós precisamos ressuscitar, porque nós somos filhos da ressurreição. E quem em mim crê, mesmo que morra, não morrerá, mesmo que morra, não morrerá em eterno. A fórmula da imortalidade tu encontra em Cristo Jesus. Daquele momento em diante, você não vai ter mais medo nem da doença e nem da morte biológica, porque em Cristo tu és imortal. Deus abençoe você e toda a sua família.